teve no de 2018, no de 2016 fizemos nós mesmos. Mas aí assim, havia um material que foi a elaboração, sei lá, técnico do plano, sei lá, geral, depois sofreu várias alterações até o plano aprovado. Será que seria o caso também para, assim, da mesma forma que está fazendo uma pergunta à população sobre o doce, as outras secretarias sobre aspectos, também tem um olhar para o que era indicado e as alterações que houve, no sentido de que, assim, se algumas das coisas que está identificando talvez não esteja, entre aspas, não certas, você comparar isso com o que estava sendo proposto no estudo técnico. Eu acho que isso vai aparecer na leitura tanto aqui dos membros quanto das secretarias. Porque, por exemplo, você da cultura, nós vamos fazer a pergunta para a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura falou assim, nossa, a gente estava estudando tal coisa, e isso não entrou no motivo. Tudo bem, então agora a gente gostaria de retomar a conversa. E aí, porque daí cada setorial vai apresentar. A Secretaria de Educação, é que a conversa era totalmente diferente da que é hoje, né? Então, eu tenho quase certeza que terei muitos apontamentos em relação ao plano de diretrizes de educação pelo plano diretor. Eles fizeram algumas alterações do plano diretor ao longo e tem uma dinâmica diferente. Então essas questões não acontecem. Eles mudaram o plano diretor. Porque eles falavam de Minha Casa Minha Vida, o programa acabou praticamente, agora voltou. Então eles fizeram algumas adequações na lei para a promulgação da Lei 312, que, para quem não sabe, é a lei que trata de empreendimentos de interesse social no município. Interesse social e mercado popular. Então, vai ter esse movimento de ajuste. E agora é essa leitura mesmo. Essas diferenças vão aparecer na leitura, tanto das secretarias quanto da população, do conselho. São políticas que mudaram, né? Antes a gente tinha a FINIS, hoje não tem mais FINIS. Isso. Né? Então, conforme muda o ministério, mudam as políticas, o plano tem que ser revisto, porque ele sempre vai buscar, olha, vamos fazer isso conforme o plano nacional, e se o plano nacional muda, a gente tem que... A gente teve outras mudanças no plano aí, nessa adaptação? A gente teve alguma que foi da aprovação do artigo 54, a gente analisou as áreas. Teve mais uma, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Ele era um fundo que ficava coordenado pelo gabinete do prefeito. E aí foi alterado e agora ele é coordenado pela Secretaria de Urbanismo, se não me engano. Agora na divisão do lembro. E também não existia a EISE antes, né? Mas no plano já previa o instrumento. Já previu o instrumento, da 208 previu de novo, validou o instrumento e o decreto. E essas mudanças que foram feitas no plano diretor, elas passaram pelo crime de Concidade? Passaram pelo Concidade? Concidade não. Eu não sei. Só pelo CMDU. Ele não estava funcionando. Porque não estava funcionando. Então foi só pelo CMDU. Nenhuma dessas alterações eu estava assim, à frente, então não tenho certeza para foi feita as audiências públicas. E teve audiência dele, teve Concidade, CMDU. Mas Concidade eu acho que não, porque o Concidade retomou agora. Ele não estava funcionando, desde Ficou 2016. Ele não funcionava desde que ano? Essas alterações são de 2023. Acho que desde 2020. Antes da pandemia? Desde o Centauro não funcionava. Da época da pandemia? Então, a gente aprovou o plano Antes, diretor e aí ele entrou em ostracismo, porque existia um entendimento que o CMDU é o que tinha prerrogativa de fazer a análise do plano diretor. Porque quem criou o Concidades foi a Isalene, na época que tinha o Ministério das Cidades. Mas Campinas, como uma cidade de vanguarda, já tinha o CMDU, que tratava do mesmo assunto
que o Concidades passou a tratar. Mas era uma análise mais voltada para os projetos de lei dos vereadores. Mas ele já tinha essa prerrogativa de falar de urbanismo. Então, quando veio o governo da Isalene, o governo PT, naquele momento nasceu o Ministério das Cidades e ela fez o Concidades, que era vinculado ao gabinete do prefeito. Depois foi feita a primeira conferência das cidades, foi feito os propósitos do plano diretor e aí o Concidades veio para o CEPLAMA, que era a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Depois fomos se separando. Aí o Concidades ficou junto com o planejamento e o CMDU também. Eu lembro que o Concidades tinha exatamente essa função de organizar a conferência das cidades. Era a conferência das cidades. Mas aí o Temer acabou com ele. Acabou com a conferência. Acabou com a conferência. Porque eu acho que é assim, né? Quando a gente fala dessas legal, um faz, o outro faz, o outro repete, o outro revisão do plano. Sim. Se o plano está nascendo aqui dentro, as revisões têm que passar aqui. Tem. A gente tem que deixar isso mais bem definido, né? Qual que é a estimativa que vocês preveem dessa participação no questionário, participação popular na resposta? Ou qual foi o esperado e foi alcançado da última vez? A última vez a gente começou esse questionário, ele foi assim, como se fosse vamos aquecer as torturas. A gente fez um questionário, colocou na internet, anunciou em vários lugares, colocando banners pela cidade, com link e tudo mais. E aí a gente começou a fazer um negócio que a gente chamou de escuta inicial. A gente foi em todas as regiões da cidade, a gente levava os questionários para as pessoas se preencherem. Teve algumas regiões da cidade, tem, né? Isso é meio histórico, tem algumas reuniões das regiões da cidade que a participação é mais intensa, outras não. Então, todo mundo que ia nas reuniões participava direitinho. As reuniões da escuta inicial, elas tiveram menos gente, porque é o começo. Depois a gente teve uma outra que chamava leitura da cidade, que era um diagnóstico, para a gente fazer junto com um diagnóstico. Os mapas, a gente desenhava, todo mundo junto, tinha uma dinâmica. E aí nessa a gente não teve um questionário, mas a gente teve uma participação já muito maior. E assim a gente foi indo, depois a gente teve, daí a Concidade pediu uma metodologia para a finalização do plano, que foi validada pelo Ministério Público, uma reunião com o Ministério Público até veio aqui no Salão Vermelho, Eu tenho validou esse essa vídeo, metodologia, quem quiser ver. e a partir daí fizemos nova rodada de reuniões para tratar das propostas nas regiões. Então o questionário foi um pedacinho inicial, que é o que eu acho que a gente não agenda com esse aqui também. Só que hoje a gente tem muito mais meios, né, de comunicação do que em 2000 que a gente fez, foi 2015 porque o começo do plano foi 2014. Foi 2014, a gente começou interno, dentro da prefeitura, 2015 já começamos as tratativas com a população. Assim, né, sobre esse questionário, eu sou da educação. E aí eu penso assim, né, esses instrumentos da educação têm que ser usados, precisam ser usados. Né? Por exemplo, as NAEDs podem ajudar na divulgação disso. Né? E eu acho assim que se tiver uma explicação boa, uma pequena cartilha, não muito, né? Antes do questionário, as escolas vão poder ajudar muito, porque as escolas têm muitas reuniões de pais, sabe? E é muito fácil, vou chamar uma reunião aqui para discutir tal coisa, o que é isso? As pessoas podem nem saber, vão gostar de saber. Né? E aí os multiplicadores seriam os professores ou os diretores? Não, vai envolver todo mundo. Começa nas NAED, aqui na educação, né? Mas aí tem uma estrutura Eu acho que essa ideia que vai chegar. Começa a dar uma luz, está chegando uma ponta para efetivamente a gente. Seria uma introdução para fazer um direcionamento, a sua ideia é um direcionamento para as pessoas chegar até os cidadãos, né? Sim. Porque assim, né, eu acho que o investimento nessa parte
vai determinar as respostas que nós vamos ter. Né? A gente teve, tá, no outro plano, até aqui no site, plano diretor, se quem quiser olhar, a gente teve uma dinâmica que chama plano diretor das escolas. Então a gente fez uma cartilinha explicando o que era o plano diretor, e depois teve um concurso de desenhos e fotos dependendo da idade. E aí todos os professores levavam o que era o plano diretor, depois faziam esse concurso. Depois teve premiação, o concurso deu tablet, deu máquina fotográfica, um evento que foi no Hotel Vitória, prefeito foi entregar, foi muito legal. E é importante é um colocar incentivo, isso né? na Foi muito educação, legal. porque você vê, você faz uma educação ambiental, a criança fala para a mãe, mãe, você vai acabar com a água do planeta. Mãe, você tem que separar o lixo. Então é muito importante. Você está ficando muito tempo embora do chuveiro. Estão falando do cigarro para as crianças falarem, mas por que vocês fumarem? Não, para chegar em casa e não deixar o pai e a mãe fumar. Então isso eu acho marca muito muito. legal, eu acho essa ideia muito boa. Vamos montar um questionário, e com o questionário pronto e aprovado, a gente pensa na cartilha para começar a fazer. Eu acho que é ótimo. O primeiro passo seria o questionário, e depois, na segunda etapa, é com os dados do questionário, montar a cartilha e ver como que nós vamos estruturar divulgar. uma Essa cartilha. ideia da escola é uma, o site, a gente precisa, é isso que esse para mim é onde a gente precisa. Uma cartilha bem simples, didática, que de fácil entendimento para o pessoal das áreas. Investir em várias metodologias, acho que isso é importante, né? Porque hoje em dia, os mais velhos não têm tanto assim, facilidade com as tecnologias novas, né? Mas os jovens, tranquilo, mas aí as escolas acho que funcionam muito bem para chegar nos mais velhos ainda. Os pais, a comunidade, né? Chegar para esse pessoal. Eles ficarem, olha, o pessoal está preocupado com isso, a importância, e incentivar para mim, olha, vamos contribuir, porque né? Você pegar aquele e-mail para ativar as contribuições da pessoa, você sentir assim, pô, eu quero colocar minha ideia, né? Uma forma da pessoa, da população se engajar. Isso aí. Eu não sabia, nós somos da faculdade, a gente entra em contato muito com os alunos de ensino médio, né, nas DEs, né? E aí, assim, como que a gente tem divulgado vestibular hoje? A gente trabalha com a DE e trabalha com a direção da escola. E a própria direção da escola encaminha via WhatsApp para o aluno o nosso foco. Então, aqui tem um caminho muito bem. É muito eficiente essa comunicação. A gente tem que usar a rede social, Instagram, isso acho que é isso. O Instagram eu acho que é uma forma legal da gente. Aproveitar que O jovem da vai, universidade tá aqui. O jovem vai lá. O pessoal da universidade, né? Que é uma fonte Eu também. acho que é isso, assim, o questionário pronto, a gente monta uma cartilha e a gente faz a distribuição dos Gente, coisas. vamos dar mais ideias, se for em 20 dias eu tenho que fazer também. A gente ajuda, né? Nós vamos precisar de ajuda. A gente ajuda. Aí assim, nos 20 dias a gente só vai Interno. do questionário. Questionário, sim. Questionário é o ofício da Mas as ferramentas. Perfeito. A gente define o texto final do questionário, o texto final dos ofícios, e aí a gente começa a conversar. Aí vamos montar uma cartilha. A gente faz uma cartilha. Tá bom. Mais alguma contribuição? Refletir, acho que o outdoor, né, informar Eu acho que esse primeiro momento a gente tem que ser interno mesmo, antes de lançar para os outros conselhos, porque as próprias secretarias elas vão precisar se planejar para fazer isso. Assim, por exemplo, essas secretarias que fazem muito repasse, que elas são mais articuladas e estão mais azeitadas, com essas a gente não tem muito problema. Mas se a gente for hoje pedir ou trabalho em renda, vamos fazer então ele vai ter um pouco de dificuldade para concatenar as ideias e tudo mais. E o conselho dessa secretaria particularmente, ele está um pouco desatualizado. Então, a gente tem que fazer entre a gente primeiro, organizar as ideias daqui, startar o processo com as secretarias para elas se prepararem
para falarem com seus próprios conselhos. Porque senão a gente cria ainda uma situação difícil com eles, porque a gente manda tudo para os conselhos, os conselheiros ficam interessados em participar, mas aí a própria secretaria não consegue organizar esse fluxo. Então a gente precisa dar um tempo para eles fazerem isso antes de lançar isso para os outros conselhos, que também já isso tem. Que a gente está discutindo no assunto pode-se na publicidade, né? Não tem... Claro. Sim. Aqui, ó. Pode-se, né? Aqui? Não, estou falando porque pode aproveitar, por exemplo, Isso aqui vai pro tirar YouTube. algumas fotos, colocar já em rede social, até para isso estimular. Isso. Isso daí para começar a estimular. Reunião com cidade, isso sim. É. Se explica. Não, isso pode. Não tem nada aqui que não pode ser. Mas depois você compartilha as fotos. Pode deixar. A Célia já manda para Pra ela que ela está E rápido, está no isso. site. tem que ser lá. Senão a gente vai. Publicidade tem uma imagem, tem uma página só com as fotos. Tem todas as informações dos conselhos da cidade, tem o servidor, tudo que precisa, tem fotos, tem Aqui em rede social é o momento. Tem que ser. Isso, tem que ser rápido. Eu estou fazendo aqui uma semana de aperto. Já foi. Vou passar o link para todo mundo acessar. Isso, E aí já... Tem que ver lá, né, na rede. Tem que ir lá na rede. Gente, mais alguma contribuição? É isso, né? Encerrar? Podemos. Acho que inicialmente tá bom. Não, Mas acho que já tem bastante trabalho aí. Não, isso, coitado da Erika. Depois amanhã calma. Já tem Amanhã calma.